Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento da Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman e nesse evento aqui eu separei questões para você da Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei importantíssima que cai em todos os concursos da área fiscal e da área de controle. Bom, antes da gente passar para o estudo aí das questões que eu selecionei para você, nós vamos ver 17 questões e todas da VUNESP, já que essa nossa semana aqui de eventos é focada no Tribunal de Contas do município de São Paulo, né, na prova do TCM. Mas antes de entrar nessas questões, eu tenho uns recadinhos para você. Bom, essa semana aqui nós estamos lançando um curso sobre o regimento interno do TCM com o professor Evandro. Um conteúdo bem substancioso, com bastante detalhes, certamente vai auxiliar a sua aprovação. Vá lá no site da Qualis Concursos e pegue mais informações. Além disso, no próximo final de semana nós teremos o nosso primeiro simulado do Tribunal de Contas do município. Se você é nosso aluno, você já tem direito, né? Nosso aluno no curso de teoria ou teoria mais exercícios, você tem direito a fazer o simulado gratuitamente. Se você não é nosso aluno, vá lá no Instagram da Qualis Concursos, vá no nosso site e se informe sobre a aquisição. E além disso, o último recadinho é que nós estamos preparando um curso semelhante ao presencial, mas enquanto estamos na pandemia não podemos nos reunir presencialmente, um curso específico para a sua preparação pelo Zoom. Estamos formatando isso, né? Eu, o professor Gustavo, o professor Evandro, o professor Ogata, para oferecer para você aí um curso de primeira linha para a sua preparação para os concursos da área fiscal e de controle. Bom, depois de todos esses recadinhos, nós vamos agora então aqui para o nosso evento. Eu vou puxar aqui o material. E aí, né, o nosso tema de hoje é a Lei de Improbidade Administrativa. E eu sempre te dou o mesmo recado, todo evento que eu participo aqui da Qualis Concursos, te convidando, né, para seguir a Qualis Concursos nas redes sociais, se inscrever aí no nosso canal do YouTube, se você ainda não for inscrito, e vir estudar aqui com a gente. Aí nós temos o nosso Instagram, o nosso YouTube, o Facebook e o nosso site. Muito bem, todas as questões que nós vamos abordar aqui, como eu falei para você, são questões da VUNESP, e aí eu sugiro que você pegue o material deste evento lá no site da Qualis Concursos, para que você consiga, né, acompanhar bem aqui o nosso evento e depois treinar com essas questões. Bom, a gente vai falar de improbidade administrativa, e aí para a gente poder abordar bem esse conteúdo, para fluir bem a nossa aula, eu preciso primeiro dar um panorama para você sobre as modalidades de atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8429 com as suas características, para que a gente consiga resolver as questões, né, de forma mais produtiva. Legal? Então você vem aqui com esse quadro aqui comigo. Olha lá, nós temos 4 grandes grupos, né, 4 grandes modalidades de atos de improbidade administrativa. Nós temos os atos de improbidade administrativa que decorrem de enriquecimento ilícito. Atos de improbidade administrativa que decorrem de dano ao patrimônio público, dano ao erário. Terceira modalidade, os atos de improbidade administrativa por conta do desrespeito a princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. E por fim, uma nova modalidade, né, de ato de improbidade administrativa, instituída no nosso ordenamento recentemente, inclusive instituída por uma lei complementar, nem precisava, né, porque a lei 8249 é uma lei ordinária, mas nós tivemos aí uma reforma no ISS. Essa reforma do ISS veio, né, com a Lei Complementar 157, focada na ideia de cessar a concessão de benefícios fiscais irregulares na legislação do ISS, ou seja, evitar a guerra fiscal. E por conta disso foi criado uma nova modalidade de ato de improbidade administrativa, que consiste em um ato político, no ato de conceder
ou manter benefício fiscal à revelia da disciplina da Lei Complementar 116 de 2003, alterada pela Lei Complementar 157. Beleza? Então nós temos 4 grandes modalidades. Agora a gente dá uma olhadinha nas características, né, dessas modalidades. Isso ajuda você muito na sua prova. Então vamos lá. Bom, em relação ao elemento subjetivo, né, ou seja, a intenção do agente, nós temos que todos os atos de improbidade administrativa podem ser caracterizados pela intenção do agente, pelo dolo, mas no caso de dano ao erário, se aceita a responsabilização por culpa. Se a gente pega, nós vamos ver várias decisões do Supremo e do STJ, né, nesse nosso evento aqui, para que você tenha mais bagagem para responder as questões, né? A jurisprudência hoje caminha por entender que no caso de dano ao erário é possível a responsabilidade por culpa, mas a chamada culpa grave, ou seja, é uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, mas qualificada. Ok, legal? E veja que sempre precisa do elemento subjetivo. Dolo ou culpa não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Responsabilidade pela lei de improbidade administrativa na modalidade objetiva, ou seja, independente do elemento subjetivo. Legal? Muito bem. Bom, em todas as modalidades de improbidade administrativa, nós temos como consequência da caracterização da improbidade a perda da função pública. Isso é muito importante. A lei de improbidade administrativa, ela não vem estabelecer que improbidade administrativa é crime, legal? Improbidade administrativa enseja responsabilidade administrativa, que leva a essa perda do cargo, e responsabilidade civil, responsabilidade por penalidades. Legal? E até alguma certa modalidade de uma responsabilidade política, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho, legal? Mas improbidade administrativa não é crime. Guarde isso para a sua prova. Beleza? Seguimos aqui. Bom, em relação aos valores eventualmente percebidos em decorrência da improbidade administrativa, ou da concessão do benefício fiscal irregular, né, que também é uma modalidade. Veja, se o agente público teve enriquecimento ilícito, esse agente público vai perder os bens adquiridos ilicitamente, ok? Enriquecimento ilícito não pode ser aceito pelo nosso ordenamento jurídico. Então, se o agente público incorreu em enriquecimento ilícito, esse enriquecimento ilícito vai ser perdido necessariamente. Legal? Seguimos. E mais um ressarcimento ao Estado se houver algum dano. Ou seja, se desse enriquecimento ilícito, né, do agente que praticou o crime de improbidade, em regra é um servidor público, mas não necessariamente, legal? Pode ser quem tem mandato eletivo também, pode ser até particular, nós vamos ver isso no decorrer desse nosso evento. Esse ressarcimento ao Estado ocorrerá quando houver prejuízo, porque no ato de improbidade administrativa decorrente do enriquecimento ilícito, é o enriquecimento indevido que enseja a caracterização do ato. O dano ao Estado pode ter ou não, se tiver o dano ao Estado, terá que ser ressarcido. Beleza? Já quando a gente vai aqui para a segunda modalidade, que é o ato de improbidade administrativa caracterizado pelo dano ao erário, aí, obviamente, vai perder os bens ilícitos se por acaso o agente público tiver adquirido algum bem ilicitamente nesse ato, porque, veja, pode acontecer de eu ter meio vamos chamar assim, uma acumulação, né? Um ato que caracteriza improbidade administrativa e que, dentro desse ato, eu tenha um enriquecimento ilícito e um dano ao erário. Aí você já podia perguntar, mas professor, e aí como fica? Bom, a lei, né, 8429, arrola quais são as condutas que caracterizam dano ao erário, quais são as condutas que caracterizam enriquecimento ilícito e quais as condutas que caracterizam ofensa a princípios. Legal? Então você vai ver, vai fazer o enquadramento e vai ter uma natureza principal daquele ato de improbidade. Mas veja, aqui no caso do dano ao erário, necessariamente vai ter um ressarcimento, porque houve um dano ao erário. E pode ter a perda dos bens adquiridos de forma ilícita, né? Se houve enriquecimento ilícito, mas aí é uma faculdade. Veja que quando o ato de improbidade
é por enriquecimento ilícito, necessariamente o agente que praticou a improbidade vai perder esses bens. Se causou prejuízo também ao Estado, vai ter que ressarcir. No dano ao erário é o reverso dessa moeda. Com certeza vai ter que ressarcir, porque houve dano ao erário e perderá os bens ilícitos se eventualmente houve alguma vantagem pecuniária ao agente. Quando a ofensa é a princípios, nós não teremos o enriquecimento ilícito, nós teremos um desrespeito à estruturação da administração pública. Legal? E, portanto, quando se fala de princípios, o que pode acontecer é uma responsabilidade pelo dano patrimonial causado ao Estado em decorrência do desrespeito a algum princípio. Legal? Quando a gente vai para a última modalidade, né, que é a concessão de benefícios fiscais irregulares do ISS, a lei não prevê esse ressarcimento, porque esse prejuízo, ele fica um prejuízo assim, é muito mais uma responsabilidade hoje política, né? Até do que uma responsabilidade civil. Veja que não tem o ressarcimento aqui em princípio, né? Na concessão de benefícios fiscais irregulares. Bom, em todas as modalidades, nós temos a suspensão dos direitos políticos. Eu não coloquei para você o prazo, né? Isso não é tão relevante, mas nós vamos ver que em algumas questões aparece o prazo, mas de todas que eu selecionei para vocês, em nenhum o prazo é o motivo determinante para você responder a questão. Veja que existem diversas penalidades em decorrência da prática de um ato de improbidade administrativa, mas essas penalidades não precisam ser necessariamente todas aplicadas. É legal? Isso tem na Lei 8429 e é reconhecido também pela jurisprudência. Muito bem. Todos os atos de improbidade administrativa, como tem responsabilidade civil, incluem penalidade. No caso de enriquecimento ilícito, a penalidade incide sobre esse acréscimo patrimonial. Já no caso de dano ao erário, incide sobre o valor do dano ao erário. Na questão dos princípios, é sobre a remuneração do agente público. E no caso de benefícios fiscais irregulares, né, do ISS, é sobre o valor do benefício concedido irregularmente. Legal? E a última modalidade de penalidade é a proibição de contratar com o poder público por determinado prazo, e esse prazo varia. Legal? Esse é o panorama geral, uma introdução aqui para essa nossa aula de exercícios, para a gente poder transitar bem, né, entre as questões que eu separei para você. Beleza? E agora então nós vamos para a primeira questão, VUNESP 2016. E como a nossa aula é uma aula de legislação, eu busquei colocar a lei para você, legal? O máximo que dava, para você poder se acostumar com os termos da Lei 8429. A gente vai ter as alternativas e sempre, quando adequado, teremos o dispositivo da Lei 8429 que responde a questão, ou uma jurisprudência. Legal? Muito bem. Então vamos lá. Alternativa A, né, sobre o sancionamento por improbidade administrativa, previsto na Lei 8429. Alternativa A. Não depende da intervenção do Poder Judiciário, devendo ser observada a independência de instâncias. E aí é muito interessante, porque veja bem, preste atenção. A improbidade administrativa, normalmente, é causa de demissão do servidor público em processo administrativo disciplinar e não por meio de uma ação de improbidade. Compreende? A Lei 8.112, né, que traz o regime jurídico único dos servidores federais, coloca a improbidade administrativa como causa de demissão. Compreendeu? Então você pode ter que responder administrativamente por conta da improbidade em um processo administrativo. Mas a Lei 8429, que ela inova no nosso ordenamento jurídico, é prever a responsabilização judicial por improbidade administrativa. Legal? Então, se você pegar a Lei 8429, a ideia é de uma responsabilização judicial. A ideia é de sentença judicial. Veja aqui comigo. Separei aqui para você, ó. Alguns pontos, né? E só 2 eu coloquei aqui, tem mais nas leis, mas só para você entender que a ideia é a intervenção do Poder Judiciário pela Lei 8429. Olha o parágrafo único do artigo 12. Na fixação das penas previstas nessa lei,
o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial. Viu que ela fala o juiz? Então, as penalidades da Lei 8.429 decorrem de uma decisão judicial. Ah, professor, mas eu posso ser demitido em um processo administrativo por improbidade? Pode, desde que o regime jurídico único lá do seu cargo público preveja essa possibilidade. Ok? Beleza? Seguimos aqui. Eu pus mais um trechinho, artigo 17, parágrafo 7º, né? Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará atribuí-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Vejam que aí, de novo, nós temos a figura do juiz. Beleza? Legal? Seguimos. Alternativa B. Independe, então, o sancionamento por improbidade independe da demonstração de culpa pela prática de atos que causam prejuízo ao erário, né? Veja bem, ó, você já sabe que existem 4 modalidades, né, de atos que ensejam a responsabilidade administrativa. Em todos nós temos o dolo, mas em um tipo de ato, especificamente, nós temos a culpa. E na jurisprudência mais atualizada é chamada culpa grave. Para que tipo de ato de improbidade nós temos responsabilização por culpa? Aqueles atos que causam dano ao erário. Beleza? Prejuízo ao erário. Mas veja, responsabilidade objetiva nós não temos em nenhuma modalidade. Portanto, olha o que diz aqui a alternativa. Independe da demonstração de culpa pela prática de atos que causam prejuízo ao erário. Errado, aí eu pus para você aqui. Tem um caderno de teses do STJ, né, sobre improbidade, muito interessante, que eu sugiro até que vocês leiam, coloquem lá no Google, né? Caderno de teses do STJ sobre improbidade, e aqui nós temos um entendimento prestigiado. Olha lá, é inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos artigos 9 e 11, são aqueles que coíbem enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente, e ao menos culpa nos termos do artigo 10, que censura os atos de improbidade por dano ao erário. Legal? Bem importante aí, não existe responsabilidade objetiva. Vamos à alternativa C. Depende da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Depende disso? Resposta não. Isso é importante para a sua prova do TCM, né? Você não precisa ter uma rejeição de contas pelo TCM para ter uma responsabilidade por improbidade administrativa, por malversação de recursos públicos. E da mesma forma, uma aprovação das contas pelo Tribunal de Contas também não garante que você esteja imune a uma ação de improbidade. Legal? Veja aqui comigo, ó, pus um trechinho aqui também da Lei 8.429. Olha o que diz: a aplicação das sanções previstas nesta lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Legal? Vamos à alternativa D. Depende sempre da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. É isso? Resposta: não. Não é necessário sempre ter o dano ao patrimônio público. Veja, quando existe dano ao erário, obviamente tem dano ao patrimônio público. Quando eu tenho enriquecimento ilícito, pode ter ou não dano ao patrimônio público, assim como no ato de improbidade em decorrência do desrespeito de princípios constitucionais. Então o dano é imprescindível no ato de improbidade que decorre de dano ao erário, obviamente. Nas demais modalidades, não é necessário ter dano ao erário. Se tiver dano ao erário, o agente se submete ao ressarcimento deste dano. Beleza? E aí eu pus para vocês aqui, né, o artigo 21, ó, a aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, né? Você só pode ser condenado a ressarcir o patrimônio público se houve um dano a este patrimônio. Tranquilo? Beleza. E agora nós vamos para a alternativa E, que se não for, a gente não tem resposta, não é isso? Olha lá. Então, o sancionamento por improbidade pode ser imposto àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Copiou, você sabe que a VUNESP gosta disso, né? É a resposta correta, né? A VUNESP copiou as disposições do artigo 3º da Lei 8429. Então veja, não apenas agentes públicos, né, e agentes políticos respondem por improbidade. O particular também pode responder por improbidade, se ele induziu o servidor público à prática do ato de improbidade ou se foi beneficiado por ele. E aí as regras que nós temos na lei de improbidade, que se aplicam aos agentes políticos e aos servidores públicos, também vão se aplicar a esses particulares. Lógico, o particular não vai poder perder a função pública, legal? Mas vai ter a suspensão dos direitos políticos, vai ter que ressarcir o Estado se tiver dano ao erário, beleza? Legal? Muito bem, então com isso a gente termina aqui a primeira questão. Vamos à segunda. Segunda questão, VUNESP também, 2017. Considerando o disposto na Lei de Improbidade Administrativa, 8429, a conduta de revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo, isso aqui nós temos, né, o chamado sigilo funcional. Quando você trabalha no fisco, particularmente, no fisco existe uma figura que está lá no artigo 198 do CTN, que é o chamado sigilo fiscal. Legal? O que é o sigilo fiscal? O fisco e seus servidores não podem divulgar, né, amplamente, assim, a situação econômica, financeira, patrimonial dos sujeitos passivos. Porque o fisco tem acesso a muitas informações, né, decorrentes da sua situação econômica, financeira, patrimonial, novos projetos da sua empresa. O fisco tem acesso a isso. E o fisco não pode divulgar isso a terceiro sob pena de prejudicar o regular funcionamento da economia. Legal? Esse é o sigilo fiscal. Mas além do sigilo fiscal, os servidores do fisco, e aí isso vai se aplicar para todos os servidores, não podem divulgar informações acobertadas pelo chamado sigilo profissional. Então lá na Receita, por exemplo, a gente sabe onde todo mundo mora. Legal? Mas saber onde uma pessoa mora é uma informação sensível. Está no sigilo profissional, não é sigilo fiscal. Porque não mostra a situação econômica, financeira ou patrimonial. Eu não vou dizer que a pessoa mora em tal lugar e que ela é dona do imóvel, por quanto ela comprou o imóvel, não é nada disso. Mas eu não posso sair divulgando à torta e à direita o endereço dessa pessoa. Beleza? Então, veja, o sigilo profissional é algo relevante e tutelado na lei de improbidade. Veja aqui, ó, o artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Preste atenção, tem várias informações, né, que você, servidor público, pode passar para terceiros. Legal? Tem alguns que você até tem que passar para terceiro, né? Alguma informação de interesse público. Legal? Aqui é só para aquelas informações que estão acobertadas pelo sigilo, chamado sigilo profissional. Legal? Muito bem. Alternativa B. Será punida, então, essa revelação de fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, será punida apenas na hipótese da conduta ter resultado em prejuízo aos cofres públicos. Veja um ponto importante. No caso de ato de improbidade que decorre, né, de um desrespeito a princípios da administração pública, que é o caso aqui, pode ter dano ao erário ou não. Se tiver dano ao erário, vai ter que ressarcir, mas não é certeza que existe dano ao erário. Dano ao erário, com certeza, tem nos atos de improbidade qualificados como dano ao erário. Legal? Então aqui está dizendo assim, ó, será punida apenas na hipótese de ter resultado em prejuízo aos cofres públicos? Não, porque esse ato não é qualificado como improbidade por conta do dano, e sim pelo desrespeito aos princípios. Eu pus para você aqui, ó, na hipótese do artigo 11, né, que é o desrespeito aos princípios, vai ter que ressarcir integralmente o dano se houver, ou seja, o ato continua sendo ímprobo, né? No caso de você ter um desrespeito ao princípio que não cause dano ao erário. O dano ao erário não é imprescindível para a caracterização deste ato de improbidade. Vamos à alternativa C. Terá a punição agravada em 2/3 da pena se o autor da conduta se enriqueceu indevidamente.
Tem isso na Lei 8429? Não tem. Beleza? Não tem esse agravamento de pena. Até porque, veja, há uma penalidade que é uma multa em função da remuneração do agente, e se o agente se enriqueceu indevidamente, ele vai ter que devolver esses valores. Legal? Então não existe essa majoração de multa, né? Alternativa D, acarretar a multa ao autor, a demissão do servidor público e a pena de prisão por até 1 ano. Aí eu pus para vocês de novo o artigo 12, inciso 3, da Lei 8429, que prevê quais são as consequências, né, possíveis, lembrando que o juiz não precisa aplicar todas as penalidades possíveis, da prática de um ato de improbidade por desrespeito a princípios da administração pública. Veja quais são as penas. Ressarcimento integral do dano, se houver, que pode não ter, perda da função pública, então tá legal, demissão do servidor público, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, a alternativa não falou, mas estaria apenas incompleta, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público. Veja que não apareceu nenhuma pena de prisão. E lógico que não ia aparecer uma pena de prisão, eu já falei para você que improbidade administrativa não é crime, legal? Pode ser que um ato de improbidade caracterize crime por se enquadrar em algum tipo penal, mas a improbidade em si não é criminosa, legal? Ou seja, você pode ter praticado um ato de improbidade e ele não se enquadrar em nenhum tipo penal, beleza? Então não tinha como, né, ter aqui uma pena de prisão. Por fim, alternativa E. É um tipo de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Eu pus para você aqui, ó, é a resposta da nossa questão. O artigo 11 constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Olha lá, o que fere os princípios, e notadamente, então veja que o rol da Lei 8429, sobre o que caracteriza ofensa aos princípios da administração pública, é um rol exemplificativo e não exaustivo, beleza? E aí nós temos aqui, ó, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, né? Então o princípio da publicidade, né, aplicável à administração pública, não é uma publicidade ampla e restrita, porque existem diversas informações que estão acobertadas pelo chamado sigilo profissional. Legal? Muito bem, vamos para a terceira questão. VUNESP 2017. Com relação ao ato de improbidade, a Constituição Federal estabelece que... Então aqui nós vamos tratar da disciplina constitucional da improbidade, que eu não preciso nem dizer para você que é importantíssima, né? Para a gente poder compreender a Lei 8429, nós temos que saber o que está na Constituição Federal. Legal? E aí a gente começa vendo exatamente isso, né? O que nós temos lá na Constituição Federal em relação à improbidade? Nós temos lá no artigo 37, parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. São aquelas penalidades que a gente viu, né? Naquele quadrinho que eu comparei os atos, todos os atos, né? As modalidades de atos de improbidade, ok? Bom, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então você já percebe pela própria Constituição que a improbidade não é crime. Legal? Porque a improbidade se resta caracterizada independente da ação penal. Pode ser que tenha ação penal? Pode ser que a improbidade caracterize crime? Pode. E aí vai ter a apuração penal. Mas a improbidade em si não é criminosa. Tranquilo? Vamos lá então. Então dizendo aqui, ó, o que a Constituição estabelece? Pode ensejar a cassação dos direitos políticos? Resposta, não. O que ela pode importar? A suspensão dos direitos políticos. Cassação é você perder. Você pode perder os direitos políticos por causa de ter praticado um ato de improbidade? Não. Você pode ter os seus direitos políticos suspensos. Beleza? Guarda isso aí para sua prova. Alternativa B é crime imprescritível. Eu já falei para você, improbidade não é crime. O que é imprescritível em âmbito de improbidade, veja essa decisão do Supremo muito importante.
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade. Então, o que é imprescritível na ação de improbidade é a ação de ressarcimento por conta de dano ao erário, e essa ação de ressarcimento é imprescritível apenas se o agente agiu com dolo. Se o agente agiu com culpa, vai prescrever normalmente. Tranquilo? Pela jurisprudência do STJ, se você tem um ato culposo que causou dano ao erário, um ato de improbidade culposo que causou dano ao erário, o prazo é de 5 anos para a ação de ressarcimento. Legal? Imprescritível é só se for um ato doloso que causou, prejuízo ao erário. Muito bem. Terceira, alternativa C, será punível com prisão. De novo eu pus para você, sem prejuízo da ação penal. Improbidade não é crime. A responsabilidade da improbidade é uma responsabilidade civil, penalidade. Administrativa, a perda da função pública, e responsabilidade política em relação à suspensão dos direitos políticos. Beleza? Legal. Alternativa D, importará na indisponibilidade de bens. Tá certo isso? Resposta, sim. Indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Por que a indisponibilidade dos bens? Exatamente para o erário poder ser ressarcido. Legal? Beleza? Então, fechou, né? Tá aí a nossa resposta da questão. Ó. Importará na indisponibilidade dos bens, indisponibilidade, para fazer face ao ressarcimento que o Estado tem direito. Por fim, é crime inafiançável. Bom, não é nem crime, muito menos inafiançável. Legal? Seguimos, vamos à quarta questão, VUNESP 2019. Assinale a alternativa correta sobre improbidade administrativa. Alternativa A. Os atos de improbidade podem ser praticados por qualquer agente público, desde que seja servidor. Veja o que está no artigo 1º aqui da Lei 8429. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não. Ah, professor, então aí já está errado, Que falou que tinha que ser servidor público. Não precisa ser servidor público. Legal? Qualquer agente público, por exemplo, um agente político, não é servidor, ele tem responsabilidade. Legal? Olha lá. Qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional. E preste atenção no restinho aqui. De qualquer dos poderes da União, estados, DF e municípios. Então a Lei 8429, ela é uma lei que vale para o país inteiro. Ela é uma lei que trata da improbidade, que é essa competência da União, para todos os entes políticos. Legal? Ela não vale só no âmbito federal, ela vale para o país inteiro. Seguimos aqui. Dos poderes da União, estados, DF, municípios, territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma dessa lei. Legal? Então não é apenas para agente público que seja servidor. Tranquilo? Seguimos. Alternativa B. Não estão sujeitos às penalidades da lei de improbidade os atos praticados contra o patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com menos de 50% do patrimônio ou da receita. O que nós temos? Que a lei se aplica a entidades cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. Aí quando concorre com mais está dentro, porque vai estar dentro da administração indireta. Beleza? Legal. Alternativa C. Não é considerado agente público, para os efeitos da lei de improbidade, aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração vínculo com a administração pública. Errado? Olha o artigo 2º. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Então, em princípio, nós vamos ter eleição esse ano. Se você for nomeado mesário, você naquele momento é um agente público. Se você pegar, por exemplo, e danificar a urna eletrônica, você vai responder por isso, porque você teve um dano, você praticou um dano ao erário. Compreendeu? Beleza? Vai responder por improbidade, mesmo que o seu vínculo seja transitório e sem remuneração. Olha a alternativa D. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, desde que exclusivamente por ação dolosa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Isso está certo, professor? Não, eu já expliquei para você que na modalidade, a improbidade que decorre de dano ao erário, essa improbidade relativa a dano ao erário se caracteriza por dolo ou culpa. Culpa grave, mas culpa também permite. Então aí não está correto, né? Olha aqui o que diz, inclusive, a lei. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Legal? Então, o ressarcimento do dano ao erário pode ser por dolo, mas também pode ser por culpa. Seguimos. A alternativa E, que deve ser a nossa resposta, né? Olha lá, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da lei de improbidade até o limite do valor da herança, né? Isso daí é cópia do artigo 8º da lei, olha lá, né? E aqui é a nossa resposta. Olha lá. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. Aqui a ideia é a seguinte: se você é herdeiro de alguém, você sucede essa pessoa nos seus bens, nos seus direitos, mas também nas suas obrigações. Legal? Você não sucede em responsabilidade penal, penal não sucede. Mas na lei de improbidade por dano ao erário, ou enriquecimento ilícito, sucede sim, mas no limite da herança. Lembra que em uma herança você nunca sai pior do que entrou. Beleza? Na herança, na pior das hipóteses, sai no 0 a 0. Arrecada os bens do decujus, paga as dívidas e não tem nada para os herdeiros. E se sobrar alguma dívida do decujus, o herdeiro vai ter que pagar? A resposta é não. Se o herdeiro não recebeu nada, o herdeiro não paga nada. Beleza? E na lei de improbidade vale a mesma regrinha. Mas aí é uma regra de sucessão. É uma regra que vem do Código Civil, que está também respaldada, né, ou repetida no Código Tributário Nacional, quando trata da responsabilidade dos sucessores, sempre limitado ao valor, né, da herança que foi recebida pelo herdeiro, né? E aí a resposta da nossa questão 4 é a alternativa E. Veja que a lei de improbidade, detalhe importante, não prevê a responsabilidade do herdeiro quando o decujus descumpriu apenas princípios da administração pública. A lei previu apenas nos casos de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Legal? Guarda isso aí para sua prova. Próxima questão, quinta questão, já da nossa aula, VUNESP 2018. Apolo, servidor público municipal efetivo, está obrigado por lei a apresentar anualmente a sua declaração de bens perante a administração pública do município. No entanto, no último ano, Apolo se recusou a cumprir essa obrigação dentro do prazo determinado. Nessa situação, diante do que dispõe a lei de improbidade, alternativa A, estará sujeito a ser punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Vamos ver o que está na lei de improbidade em relação a isso. Artigo 13, parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falso. E aí nós achamos a resposta da nossa questão. Essa declaração de bens é uma ferramenta importante, né? Para que seja possível controlar a evolução patrimonial dos servidores públicos, para verificar eventuais indícios de enriquecimento ilícito. Beleza? Você pode, pelo menos no âmbito federal, aí eu tenho certeza, não apresentar anualmente essa declaração de bens, porque você autoriza
que o seu empregador, né, ou seja, a União, possa acessar a sua declaração do imposto de renda. Lá não tem todos os seus bens. Então você autoriza a União a acessar a sua declaração do imposto de renda. Beleza? Então essa penalidade de demissão aqui no âmbito federal hoje está muito restrita, né? Porque em regra os servidores federais só podem olhar meu imposto de renda e ponto final. Beleza? Bom, inclusive essa declaração aqui tem que ser prestada dos bens, né? Quando você assume algum cargo em comissão também. As outras assertivas falam, né? Ó, não sofrerá punição se foi a primeira vez que deixou de apresentar a declaração de bens a que estava obrigado, né? Tem essa disposição na lei? Resposta não. Isso é muito importante, essa declaração de bens, né? Para se monitorar a evolução patrimonial dos agentes públicos. Então não se dá uma deixadinha, a primeira vez não vai punir ainda, né? Ou vai punir com uma advertência. Não, a pena já é direto de demissão a bem do serviço público. Olha o C. Deverá sofrer a pena de advertência e, se for reincidente, será suspenso por 90 dias? Não. Será demitido a bem do serviço público. Alternativa D, será colocado em disponibilidade, também não temos essa previsão. E alternativa E, ficará sujeito à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Veja o que nós temos na lei. Qual é a consequência, né? Pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se for o caso. Então não dá para dizer que direto vai ter a suspensão de direitos políticos. Legal? Muito bem. A gente vai então agora para a sexta questão, VUNESP 2018. Na hipótese do Tribunal de Contas verificar em fiscalização que houve transferência de recursos públicos à organização da sociedade civil por meio de parceria com a administração pública, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, a autoridade responsável pelo repasse responderá por ato de improbidade. Em qual modalidade? Veja, o que aconteceu aqui? Houve o repasse de recursos públicos que não deveria ter sido feito. O que isso acarreta? Dano ao erário. Saiu dinheiro do erário que não era para sair. Compreendeu? Você fala, professor, mas aí também desrespeitou princípios. Sem problema. Lembra que eu falei para você que eu posso ter um ato que ele se enquadra em 2, às vezes até em 3, né? Tipos da lei de improbidade, mas a lei vai arrolando. Quais são os atos que caracterizam dano ao erário? Quais são os atos que caracterizam enriquecimento ilícito? E a gente tem uma válvula de escape final que são os princípios. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos, eu já pus aí até para você, né, os tipos de ato, e já assinalei, nós temos aqui dano ao erário. Legal? Aqui é improbidade por dano ao erário, porque houve uma transferência de recursos públicos, guarda isso. Toda vez que saiu dinheiro é improbidade. Beleza? Por dano ao erário. Se sair dinheiro para o próprio agente público, enriquecimento ilícito. Se sair dinheiro dos cofres públicos para um terceiro, dano ao erário. Legal? Muito bem. Então vamos lá. E aí eu pus aqui, né, o trecho da lei de improbidade que vai qualificar exatamente essa situação como uma improbidade por lesão ao erário. Olha lá, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, veja que pode ser ação ou omissão, né? E aí no dano ao erário, dolosa ou culposa, né? Que enseje perda patrimonial, desvios, apropriação, tudo mais. Aí nós temos o inciso 16. Facilitar ao concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de PF ou PJ, de bens, renda, verbas, ou valores públicos transferidos pela administração pública, entidade privada, mediante celebração de parcerias, sem a observância de formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, né? E olha lá o que fala no enunciado, né? Sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis. Beleza? Então nós estamos perante um ato de improbidade administrativa por lesão ao erário. Muito bem. Vamos aqui. Aí pergunta para nós, né? A autoridade responsável pelo repasse responderá por ato de improbidade administrativa. Alternativa A, que causa prejuízo ao erário? Sim, que causa prejuízo ao erário. Que importa enriquecimento ilícito? Não, porque o agente público não ficou com dinheiro nenhum. Legal, beleza.
Que atenta contra os princípios? Atenta contra os princípios, mas antes atenta contra o erário. Então é caracterizado como que causa prejuízo ao erário, né? O 4 não tem nada a ver de benefício fiscal, financeiro. E o último, que atenta contra o Estado Democrático de Direito, só responde quem nunca leu a Lei 8429. Beleza? Seguimos. Sétima questão. Considere a seguinte conduta de um servidor público: receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir um ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Então, quer dizer, nesse caso, a pessoa está deixando de praticar um ato de ofício e recebendo por isso. Se a gente for lá no Código Penal, nós vamos encontrar tipo penal para isso, não vamos? Beleza. Se for exigir, você vai ter concussão. Se for solicitar receber, você vai ter corrupção. Beleza? Mas ambos caracterizam improbidade. Em que modalidade é essa improbidade, né? O servidor não está recebendo dinheiro? Tá, então é enriquecimento ilícito. Veja, até está na questão, né? Olha lá, prometer ato de ofício, que esteja obrigado, nos termos da Lei 8429, enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, é correto afirmar que, alternativa a conduta descrita é considerada um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Você só responde essa A se você não leu o enunciado, porque o enunciado já falou que é um ato de improbidade por enriquecimento ilícito. Legal? Se é por enriquecimento ilícito, não é por princípio. Lembra que por princípios é residual. Beleza? Então aqui a alternativa A, obviamente, não é. Por quê? Porque nós estamos na modalidade enriquecimento ilícito, né? E não na modalidade de princípios. Vamos lá. Alternativa B. A conduta descrita é considerada um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, sujeitando o responsável, entre outras sanções, à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Vamos lá. Toda vez que você tem uma improbidade e que aumentou o seu patrimônio, isso acontece com certeza no enriquecimento ilícito, você tem que devolver. Legal? E toda vez que tiver um dano ao patrimônio público, isso sempre tem no dano ao erário, você tem que ressarcir o erário. Beleza? Então vamos lá. Então aqui enriquecimento ilícito. Então o responsável vai ter que perder os bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio e vai perder a função pública. Tá de acordo com o que a gente tem aí? Sim, eu pus aí para você o quadrinho, né? Enriquecimento ilícito. Deve perder os bens ilícitos, ou seja, esse enriquecimento ilícito não pode continuar, então vai perder esses bens e pode ter que ressarcir, se for o caso, e sempre na improbidade, sempre tem a perda da função pública. Legal? Como a penalidade possível, né? Lembrando que o juiz pode sempre ver quais são as penalidades mais adequadas. Pode até aplicar todas, mas o juiz faz, né, uma ponderação entre o caso concreto e as previsões legais para verificar o que é mais adequado. Legal? Bom, vamos ver as demais, né? Alternativa C. A conduta descrita é considerada um crime de improbidade que importa enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, sujeitando o responsável, entre outras sanções, à pena de detenção. Totalmente errada, porque eu já falei para você que improbidade não é de antemão crime. O que está descrito na questão é crime. Beleza? Mas a improbidade não é crime. Ele falou aqui, olha lá, crime de improbidade. Crime de improbidade não existe. Não temos esse tipo penal aqui no Brasil. Legal? Não existe crime de improbidade. Alternativa D. Para que a conduta descrita seja considerada um ato de improbidade, há necessidade de se provar que a omissão do ato causou prejuízo ao erário e, não sendo possível, restará apenas a responsabilidade civil. É assim? No caso de enriquecimento ilícito, só vai ser improbidade se tiver dano ao erário? Não. O enriquecimento ilícito basta para se caracterizar o ato de improbidade. Se houve também dano ao erário, surge o dever adicional do ressarcimento ao erário. Legal? Beleza. Alternativa E, por fim, a conduta descrita é considerada um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, sujeitando o responsável pelo ato ao pagamento de multa civil de até 6 vezes o valor da vantagem. Está errado.
6 vezes o valor da vantagem, e está errado falar que é um ato, né, com essa natureza mista. Legal? Em princípio, o ato se enquadra em algum dos tipos, sendo possível o ressarcimento ao erário, no caso de enriquecimento ilícito, sendo possível perder os bens ilicitamente adquiridos no enriquecimento ilícito. Beleza? E aqui a penalidade também não está certa, né? Veja aqui, eu vou voltar, só para a gente voltar para aquele nosso quadrinho, né? Olha lá, é multa de até 3 vezes o acréscimo patrimonial. E se for pelo dano, multa de até 2 vezes o valor do dano. Legal? Nós não temos essa multa combinada aqui de 6 vezes o valor da vantagem. Vamos à 8ª questão, VUNESP 2018. Suponha que o prefeito de um município qualquer da federação dispense a realização de licitação para aquisição de alimentos a fins de distribuição à população em cestas básicas no valor de R$50 mil, embora tal situação não encontre amparo em nenhuma das hipóteses de dispensa previstas na Lei Federal 8666. A Lei Federal 8666 vale para todos os entes políticos? Resposta: sim. Ela é a Lei Geral de Licitações, que rege as licitações no Brasil. Então, o Estado de Minas Gerais tem que seguir a Lei 8666, a Prefeitura de Corumbá tem que seguir a Lei 8666, legal? A União também, obviamente, ok? Bom, considere-se também que não é provado que o valor gasto foi superior àquele que, em tese, seria obtido em uma licitação pública. Então, o que acontece? Foi feita uma aquisição sem licitação, de forma indevida, devia ter sido feita a licitação, mas não tem evidência que houve sobrepreço. E aí? E aí? Nós vamos ver, essa questão é bem importante. E aí, tem problema? Você não fez a licitação quando deveria, mas não tem evidência de que houve sobrepreço. Tem improbidade? A resposta é sim, tem improbidade. Vamos ver aqui na questão. Alternativa A. Seria considerada ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, porque este é presumido em tal hipótese. No caso de licitação não feita, que deveria ser feita, existe uma presunção de dano ao erário? A resposta é sim. Esse é o entendimento dos tribunais. Veja aqui comigo. Olha lá, decisão do STJ, recentíssima, março de 2020. Vou ler aqui para vocês. Trata-se na origem de ação civil por ato de improbidade, ajuizada pelo MPF, sustentando em síntese que o réu, então prefeito de Juazeirinho, utilizando recursos federais do Programa de Atenção Integral à Família, realizou a contratação direta, sem o regular procedimento de dispensa de licitação do SENAI. Para a caracterização dos atos de improbidade administrativa descritos no artigo 10 da 8429, dano ao erário, é indispensável a comprovação da lesão ao erário, exceto na hipótese específica do inciso 8 do referido dispositivo. Qual é esse inciso 8? Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parceria com entidade sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, nas quais se enquadra o caso em comento, uma vez que o prejuízo é presumido. O prejuízo in re ipsa, ou seja, que já está presumido de início. Beleza? Ligado à coisa. Guarda isso. Quem não faz licitação, quando era obrigatório fazer licitação, pratica ato de improbidade com certeza, porque o prejuízo, na modalidade dano ao erário, porque o prejuízo ao erário é presumido nesta operação. Legal? E aí nós temos aqui a nossa resposta, né? Seria considerado, né? Então suponha, né? Então seria considerado um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, porque este é presumido em tal hipótese. Alternativa B fala que não seria considerado um ato de improbidade, pois seria necessário comprovar o prejuízo ao erário para a caracterização do ato de improbidade. Nesse caso particular não precisa, legal? Só nesse, né? Em se tratando de dano ao erário. A alternativa C será considerada ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pela não comprovação do dano. Não. É dano ao erário, dano presumido. Ok. Seguimos. Alternativa D não seria considerada ato de improbidade, pois o rol de hipóteses de dispensa de licitação da Lei 8666 não é taxativo. Errado. O rol de dispensa de licitação da 8666 é taxativo.
Legal? Inexigibilidade já é um pouco mais aberto, mas dispensa é um rol taxativo. E, por fim, seria considerado ato de improbidade decorrente de concessão ou aplicação indevida de recurso público, face à não comprovação de prejuízo. Nada a ver. Não tem sentido, porque, de novo, o prejuízo, no caso de não ser realizada a licitação que deveria ser feita, é um prejuízo presumido. Legal? Vamos à nona questão. A respeito da improbidade, assinale a alternativa correta. Caso a conduta do agente público se configure como ato de improbidade, a eventual aplicação de pena de demissão é reservada ao Poder Judiciário, não sendo possível a utilização do mesmo fato para aplicação da pena de demissão no âmbito disciplinar. Eu já falei para você sobre isso nessa aula. No âmbito federal, a Lei 8.112 prevê improbidade como causa de demissão. E é uma responsabilidade administrativa, beleza? Fora da lei de improbidade. Então você pode ter um processo administrativo em que o servidor seja demitido por improbidade, e você pode ter uma ação civil pública, na qual se discute a improbidade daquele servidor, né? Ação civil pública, às vezes, até uma ação ordinária, né? Ação civil pública é mais quando você tem um prefeito, um governador. Legal? Beleza? Então aqui está errado, né? Está dizendo que não poderia ter uma demissão no âmbito disciplinar por conta de improbidade. Errado. Alternativa B. Como consequência do princípio da moralidade administrativa, em se enquadrando determinada conduta como ato de improbidade, é obrigatória a aplicação cumulativa de todas as penas. Errado. Olha o artigo 12. E a jurisprudência também reconhece isso, né? Olha lá, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então o juiz não é obrigado a aplicar todas as penas possíveis para um determinado ato de improbidade. Legal? O juiz vai ponderar a situação, ver quais são as penalidades adequadas se o agente público for condenado por improbidade. Legal? Então não é obrigatório aplicar todas as penas, não. Alternativa C. Para que uma conduta configure ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, é necessária a presença do dolo, não se exigindo prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente. É a nossa resposta. Eu pus aí para você de novo aquele quadrinho do começo da aula, né? Vejam, para que uma conduta configure ato de improbidade, é necessário dolo, sim, porque só existe responsabilidade por improbidade na culpa quando é caso de dano ao erário. Legal? E aqui não está falando de dano ao erário. Aqui está falando contra os princípios. Só tem modalidade dolosa. E não é necessário nem prova de prejuízo ao erário e nem enriquecimento ilícito. Legal? Se houver um enriquecimento ilícito ou um prejuízo ao erário, vai ter que ressarcir ou perder os bens. Beleza? Mas isso não é necessário. Diz respeito aos princípios em si. E por si já é suficiente para a caracterização do ato, né, de improbidade administrativa que atrai a aplicação da Lei 8.429. Legal? Muito bem. Alternativa D. A legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa é reservada exclusivamente ao Ministério Público, por possuir esse órgão a função constitucional de defender a ordem jurídica. Totalmente errado. Olha o que diz o artigo 17 da Lei 8.429. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público, e não fala federal, tá bom? Pode ser estadual também, né? Dependendo de qual foi o bem jurídico afetado, ou pela pessoa jurídica interessada. Então, a pessoa jurídica interessada, prejudicada pelo ato de improbidade, tem a aptidão, né, de entrar com ação contra, né, o agente público que causou o prejuízo. Legal? Que praticou o ato de improbidade. Por fim, a alternativa E. O prazo de prescrição para a propositura de ação de improbidade administrativa contra agente que possui mandato eletivo é de 5 anos, contados a partir da prática da conduta considerada como improbidade administrativa.
Errado. Olha lá o artigo 23. As ações destinadas a levar efeito às sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do mandato e não da prática da conduta considerada improbidade. Legal? Caso de agente político, o prazo para que o MP ou a PJ interessada entrem com ação de improbidade começa a contar do término do mandato. E tem uma tese do STJ importante aqui que eu chamo a sua atenção. Olha o que entende o STJ. No caso de agentes políticos reeleitos, e ele está falando de reeleição mesmo, é um prefeito reeleito, um governador reeleito, né? Um presidente, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato, né? Isso aqui também vale para deputados, senadores, quando tem essa figura aí da reeleição. Beleza? Legal? Seguimos aqui. Vamos para a 10ª questão. Assinale a alternativa correta sobre as ações de improbidade. Alternativa A. São imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade administrativa. Errado. As ações de improbidade administrativa, no que toca ao ressarcimento ao erário, são imprescritíveis se o ato de improbidade for doloso, se o ato de improbidade for culposo, e a gente sabe que tem, né, improbidade culposa por dano ao erário, aí tem a prescrição sim dos 5 anos. Legal? Eu pus aqui para você a tese que o STJ afirmou em relação a isso. Olha lá, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na lei de improbidade administrativa. Você sabe, né, que as modalidades de improbidade são dolosas em regra, só tem culposo em um caso, no dano ao erário. Legal? Então, naquele caso em que há uma improbidade administrativa por um ato culposo, e na visão do STJ, culpa grave, né, que causou dano ao erário, neste caso, vai ter a prescrição de 5 anos. Legal? Para entrar com ação de improbidade. Alternativa B. Não se aplica aos particulares o mesmo regime prescricional previsto na lei de improbidade administrativa para os agentes públicos. Correto isso? Não. Olha a súmula 634 do STJ. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na lei de improbidade administrativa para o agente público. Portanto, o particular que pratica a improbidade junto com o agente público, seja instigando, seja participando, seja se beneficiando, vai responder pela improbidade junto com o servidor. Beleza? Vai responder junto com o servidor, no mesmo prazo de prescrição, e vai tomar as penas cabíveis de acordo com a ponderação do juiz, dentre as penas possíveis. Se ele é um particular, a única que não dá é a perda da função pública, né? Essa penalidade é só para o servidor público. Beleza? Ou agente político, né? Alternativa C. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns é extensível às ações de improbidade. Certo isso? Olha, essa questão foi discutida em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Cai coisas novas na prova. Qual era a questão? Bom, se um político, por exemplo, um senador, um deputado, um governador, não podem ser julgados por crimes penais comuns na primeira instância, aí foram defender que a improbidade, até pela gravidade das penalidades e tudo mais, também não poderia ser a primeira instância. Ou seja, que existiria o foro especial, né? O foro por prerrogativa de função, também nas ações de improbidade. E o Supremo Tribunal Federal não concordou com isso. O Supremo Tribunal Federal concordou com isso apenas no caso do presidente da República, porque se o presidente da República praticar atos com improbidade, ele comete crime de responsabilidade e, portanto, sujeito, né, direto por conta disso, a perder o seu mandato, a passar por um processo de impeachment. Então, apenas o presidente da República não responde por improbidade administrativa na justiça comum. Legal? Bem importante, vê aqui comigo. Olha lá. Foi uma petição, né? Um agravo regimental numa petição lá no Supremo, 3240, e aí nós tivemos esse entendimento prestigiado. Olha lá o que nós temos. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República,
encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que submetem tanto a responsabilização civil por atos de improbidade, quanto a responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Então, para todos os demais agentes políticos, tem essa dupla responsabilização possível. Improbidade e crime de responsabilidade. Só o presidente que não. Só o presidente que é tudo junto, por conta da Constituição Federal. E aí se entendeu que para o presidente é crime de responsabilidade direto. Para os demais agentes políticos, podem responder nas duas frentes, numa ação de improbidade e também por crime de responsabilidade. Legal? Olha lá o que nós temos aqui, o foro especial, por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, em relação às infrações penais comuns, não é extensiva às ações de improbidade administrativa de natureza civil. Beleza? Improbidade é natureza civil, não é penal. Já falei isso para você no começo dessa aula e falo agora de novo. Legal? Vamos à alternativa D. Aplica-se às ações de improbidade administrativa o reexame necessário. Bom, o que é o reexame necessário? É você estabelecer que uma determinada decisão somente vai produzir seus efeitos depois dela ser reexaminada por uma outra instância. Legal? Então, o reexame necessário é determinadas decisões judiciais, isso existe no processo judicial, necessariamente tem que subir para a segunda instância. Legal? Dependendo da decisão que foi proferida. E aí o X da questão, essas ações de improbidade se submetem a esse reexame necessário quando são favoráveis aos agentes políticos ou agentes públicos, né? Quando vão contra o Estado. Legal? O STJ, por hora, entende que tem esse reexame necessário. Que diz o quê? Se aplica subsidiariamente a lei de improbidade e o Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil trata, né, da questão do reexame necessário. Mas eu preciso dizer para você, vem aqui no nosso material, dizer para você que o STJ vai deliberar sobre isso. De novo, existe, né, um julgamento pendente exatamente sobre isso. Mas, por hora, essa é a nossa alternativa correta. Por hora, está valendo essa decisão aqui do STJ de 2017. Olha o que disse o STJ. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à lei de improbidade. Portanto, é cabível o reexame necessário na ação de improbidade administrativa nos termos do artigo 475 do CPC de 73. Ademais, por aplicação analógica da primeira parte do artigo 19 da Lei 4717, as sentenças de improbidade de ação civil pública, veja, improcedência, né? Quando quem está sendo acusado ganhou, sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário. Então, não depende do valor. Legal? Então, para sua prova, esse entendimento do STJ continua valendo. Você fica de olho, porque o STJ vai reapreciar isso. Legal? Mas, por hora, existe aí o reexame necessário. Por fim, toda conduta ilegal implica ato de improbidade. Isso deu muito pano para manga. E veio de aperfeiçoamento da jurisprudência entender que, pela natureza das penalidades colocadas na lei de improbidade, que eu não posso pegar qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade e dizer que imediatamente é improbidade, né? São ilegalidades qualificadas, coisas mais graves, coisas mais relevantes. Isso é muito importante quando se fala do desrespeito aos princípios da administração pública. Legal? Quando vai a princípios da administração pública, é super importante você conseguir ponderar e separar uma mera irregularidade de um funcionamento que não foi mais adequado de realmente você ter uma ofensa verdadeira a um princípio. Legal? Então não é uma mera ilegalidade. Olha lá, o STJ também é uma decisão antiga, mas que vem sendo, né, prestigiada até hoje. Olha o que nós temos. Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. E aí a alternativa se torna errada, porque a alternativa fala que toda conduta ilegal é ato de improbidade. Não. Olha lá, a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Isso aqui é muito relevante para os casos de princípios, né? Você, se desrespeita um princípio da administração pública, responde por improbidade, mas você tem que agir de forma dolosa. Legal? Só tem responsabilidade no descumprimento a princípios na modalidade dolosa. Beleza? Bom, por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável para a caracterização de improbidade
que a conduta do agente seja dolosa para a ratificação da conduta descrita nos 9 e 11, pelo menos eivado de culpa grave. Lembra que eu falei da culpa grave? Ó? Nas hipóteses de dano ao erário. Legal? Bom, vamos à questão número 11. Sobre a improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. O ato de improbidade em si constitui crime. Pronto. Aí parou. Improbidade não é crime. Pode ser que o ato de improbidade se enquadre em algum tipo penal, mas de antemão ele não é crime, você já arrisca essa alternativa A. Alternativa B. Sobre a autoridade que praticar ato contrário a parecer técnico-jurídico, recai a presunção absoluta de ter cometido improbidade. O que é presunção absoluta? Presunção absoluta é quando você não admite uma prova em contrário. De algo conhecido, você presume outro de forma absoluta. Isso no direito, as presunções absolutas têm que ser usadas com grano salis, como diria o ministro Luiz Fux, né? Ou seja, com muito cuidado. Por quê? Porque as presunções absolutas abstraem-se da realidade. Então, presunção absoluta é rara no nosso ordenamento jurídico. Nós temos uma lá no Código Penal, né? Que é o estupro de vulnerável, manter relação sexual, conjunção carnal com menor de 14 anos é estupro. Não importa se a pessoa queria, se a pessoa não era virgem ou menor, não importa. Menor de 14 anos é estupro e ponto final. Legal? Mas em improbidade não tem isso. Por que não tem essa improbidade? Porque em improbidade o elemento subjetivo é importante. Lógico que se o agente pratica o ato contra um parecer técnico, existe até uma presunção, mas relativa, de que o ato foi feito desconforme a lei de propósito. Mas é uma presunção relativa. Legal? Não é uma presunção absoluta. Alternativa C. A ocorrência do ato danoso descrito na lei e o prejuízo ao erário são os elementos constitutivos únicos para o enquadramento na conduta ímproba. É isso? Veja, a gente tem o prejuízo ao erário, de um lado, e do outro lado, o ato danoso. Ato danoso, dano ao erário. Legal? Prejuízo ao erário, também prejuízo ao erário. Ou seja, estamos na modalidade dano ao erário. Esses são os únicos elementos constitutivos para a improbidade? Lógico que não. Eu tenho improbidade por respeito aos princípios, que pode não ter dano ao erário nenhum. Beleza? Eu tenho a responsabilidade por enriquecimento ilícito, que pode não ter dano ao erário nenhum. E ainda tem essa quarta modalidade de improbidade, que é bem recente, que recai sobre prefeitos, né? Sobre, eventualmente, até vereadores, dependendo, que é na concessão de benefícios fiscais do ISS, a revelia da Lei Complementar 157. Ok? Então, aqui também, obviamente, não está correto. Alternativa D. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do agente público só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. É isso? Olha o que diz a lei de improbidade. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Veja, a lei de improbidade está relacionada ao processo judicial. E como as consequências são muito graves, né? Pela lei de improbidade, você somente pode ser punido com trânsito em julgado, né? Então, sentença judicial, decisão judicial, transitada em julgado. Mas eu já te falei que a improbidade, muitas vezes, é qualificada como hipótese de demissão do servidor público nos regimentos dos servidores, né? Na relação estabelecida, a relação estatutária, estabelecida entre os servidores públicos e o seu patrão. Nesse caso, se houver essa situação, você vai ter a demissão no âmbito administrativo. Legal? Bom, e a alternativa A, então achamos a nossa resposta, alternativa D. A alternativa E, a aplicação das sanções previstas pela improbidade, depende da aprovação ou rejeição de contas pelo órgão de controle interno ou pelo TC, Tribunal de Contas. Nós já vimos que não, né? Que é irrelevante, olha lá, tanto a ocorrência do dano ao patrimônio público, salvo quanto a pena de ressarcimento, e de aprovação ou rejeição das contas. Legal? Vamos à nossa próxima questão. Vamos à questão de número 12.
Valendo-se do cargo de auditor fiscal tributário, José concede benefício fiscal sem a observância das formalidades legais aplicáveis ao ISS. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então vamos lá. O que fez esse auditor? Ele deu um benefício de forma irregular. Que modalidade de ato de improbidade que ele praticou? Dano ao erário. Beleza? Ah, não é aquela concessão de benefício do ISS. Não, aquela lá é para agente político. Aquela improbidade, né, da concessão de benefício fiscal do ISS, a revelia da Lei Complementar 157, né, que mudou a 116, é para os agentes políticos. Não se aplica o servidor. Se o servidor concede indevidamente um benefício fiscal, o que ele causa é dano ao erário. Ele não está fazendo uma lei. Beleza? Ele está praticando dano ao erário. Veja, não vai ser uma responsabilidade por benefícios fiscais irregulares do ISS, porque nesse caso é para os agentes políticos, que fazem a lei em desrespeito à disciplina da concessão desses benefícios fiscais. Então o que a gente tem aqui é dano ao erário. E aí, dano ao erário, quais são as penalidades? Perda da função pública, a perda dos bens adquiridos ilicitamente, se houver mais o necessário ressarcimento, a suspensão dos direitos políticos, a multa em função do dano, se é um enriquecimento ilícito, a multa em função do enriquecimento, no dano ao erário, a multa em função do dano e a proibição de contratar com o poder público por até 5 anos. Legal? E vamos lá. Ressarcimento integral do dano. Beleza. Se houver, errado. Viu que eu pus um taxado aí? Errado. Se houver, não. O dano existe. Porque é uma responsabilidade por dano ao erário. Então o dano existe, não é se houver. Se houver, seria a perda dos bens adquiridos ilicitamente. Então já está errado. E também multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração, não, né? Isso vale para a questão dos princípios. Alternativa B, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Não sei se teve isso. Não é uma improbidade por enriquecimento ilícito, sim uma improbidade por dano ao erário. Beleza? Então aqui também já estaria errado, né? Ó, ressarcimento integral do dano quando houver, não. O dano tem, obviamente. E a multa está falando também do acréscimo patrimonial totalmente errado. Alternativa C, ressarcimento integral do dano. Ok. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio se concorrer a essa circunstância. Ok. Perda da função pública. Ok. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Ok. E pagamento de multa de até 2 vezes o valor do dano e ainda com a contratação, né? Com a limitação à contratação, beleza? Mas você fala, professor, mas tem que saber o limite, tal, não precisa, você precisa saber assim, ó. Quando a responsabilidade é por dano ao erário, você tem que ressarcir o dano. E se você se enriqueceu ilicitamente, você vai ter que devolver o enriquecimento ilícito, mas é condicional. Legal? Já se a responsabilidade é por enriquecimento ilícito, é certeza que você enriqueceu ilicitamente. Então você vai perder os bens que vieram ilicitamente para o seu patrimônio. E o dano ao erário? Pode ser que tenha. Se tiver, você vai ter que ressarcir. Beleza? Seguimos aqui. Alternativa D. Se fala multa de até 3 vezes do benefício financeiro ou tributário concedido, não. A multa é em função do dano. E aqui, de novo, né, multa civil de até 5 vezes o valor do benefício. Né? Não temos isso. Muito bem. Questão de número 13. Com relação à Lei 8429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, direta, indireta ou fundacional, é correto afirmar que dar-se-á o integral ressarcimento do dano somente quando for constatada a ação ou omissão dolosa. Não. O ressarcimento integral do dano é por dolo ou culpa. Você já sabe isso. Está lá, ó, no artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á integral ressarcimento do dano. Né? O ressarcimento do dano, independe se foi dolo ou culpa, tem que ressarcir. Alternativa B.
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. É isso? Sim. Está aí no artigo 4º da Lei 8429, né? Todo mundo tem que respeitar os princípios, desde a alta administração até os servidores que estão lá tocando o dia a dia do órgão público. Beleza? Você não precisa nem conhecer muito, né? A 8429 para matar essa questão aqui, né? Alternativa C fala do sucessor, você já sabe disso, ó, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às combinações da lei, você já sabe que está no limite do valor da herança recebida, né? Não pode sair da herança pior do que entrou, mas tem responsabilidade na lei de improbidade pelas consequências, né? O dano ao erário e também a multa, né? Quando ocorreu enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Não tem previsão de responsabilidade no desrespeito a princípios. Legal? Alternativa D, a posse e o exercício do agente público não estão condicionados à apresentação da declaração de bens. Eu já te expliquei o quanto é importante a declaração de bens, né? Então, tá aí o artigo 13 demonstrando exatamente isso. E por fim, a alternativa E, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade responsável pelo processo judicial representar ao Poder Judiciário. Você não pode representar para o Judiciário. Você tem que representar para o Ministério Público. Aí, ok. O Ministério Público tem o poder de entrar com uma ação. O Judiciário não tem poder de entrar com uma ação. Legal? Você vai representar ao Ministério Público, não ao Poder Judiciário. Muito bem. Vamos à 14ª questão. Lembrando, nós temos 17 questões aqui neste nosso evento. Questão número 14, a VUNESP 2019. A lei de improbidade tem por objetivo disciplinar práticas consideradas ofensivas ao interesse público, contém em seu teor normas dispondo sobre condutas consideradas ímprobas, as penas e o respectivo processo de aplicação. Com base no mencionado diploma legal, assinale a alternativa correta. As disposições da lei não se aplicam aos particulares que não se enquadram como agentes públicos. Tá certo isso? Você já sabe que não. Você começa a perceber que mesmo questões recentes da VUNESP, vai havendo uma certa recorrência de assuntos, não vai? Sempre tem um detalhezinho ou outro, por isso que eu pus a questão aqui para você, mas vai ter uma certa recorrência nos assuntos. Esses assuntos recorrentes você tem que saber de cor. Beleza? Alternativa B. Somente os agentes que tenham ciência oficial do ato podem representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. Olha o que diz o artigo 14 da Lei 8429. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato. Então não são só os agentes que tenham ciência oficial. Qualquer um que tenha ciência do ato, que lhe pareça um ato ímprobo, tem o poder de fazer a representação. Legal? Alternativa C. Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Olha o que diz de novo aqui, ó. Causou um prejuízo ao erário, não causou? Então vai ser um ato de improbidade por lesão ao erário. E está previsto expressamente na Lei 8429. Olha aqui. Constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário, inciso 9, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Legal? Então aí, né, nós vimos, ó, só voltando aqui, né? Olha lá, que atenta contra os princípios, não contra os princípios, não, que caracteriza a lesão ao erário. Alternativa D, o sucessor daquele causar lesão ou se enriquecer está sujeito às combinações dessa lei até o limite da herança. Opa, já conhecemos de velho essa norma, não é? Você viu que a VUNESP começa a pedir alguns assuntos de forma reiterada. Você precisa conhecer esses assuntos aí para a sua prova, né? Por fim, olha lá, todo agente público possui o dever de declarar à autoridade competente os bens e valores que tem. Você já sabe que quem não faz isso é demitido a bem do serviço público, né? E aqui a questão fala que teria uma pena de suspensão. Não, a pena é demissão a bem do serviço público. Questão de número 15.
Caso o servidor municipal altere intencionalmente o cadastro imobiliário municipal para reduzir o valor registrado da área construída, com a finalidade de conceder um benefício fiscal, sem a observância das formalidades legais, e assim beneficiar terceiro, é correto afirmar com base no 8429 que ele praticou um ato de improbidade que causa lesão ao erário. Beleza? Vai deixar de entrar recursos públicos, não é isso? Lesão ao erário. Legal? Alternativa O, se trata de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, sem prejuízo das eventuais sanções de natureza criminal? Não. O ato caracteriza improbidade na modalidade dano ao erário. Alternativa B, a responsabilidade com base na mencionada lei não se estenderá ao terceiro beneficiado. É isso? O terceiro beneficiado não é responsabilizado? É responsabilizado. Legal? Desde que ele tenha instigado a prática do ato, participar da prática do ato ou se beneficiado dele. Legal? Aqui ponham, ainda que atue com dolo, né? Então aí fica totalmente descaracterizado. Legal? Alternativa C. O servidor público municipal poderá vir a responder administrativa e penalmente, sem, contudo, responder com base na lei de improbidade, por se aplicar esta apenas aos agentes detentores de cargos de natureza política? De jeito nenhum. A lei de improbidade é o artigo 1º, se aplica aos municípios, se aplica a qualquer agente público, servidor ou não, e se fala diretamente, né, em nomeação e em cargo. Quem é nomeado é servidor público. Quem tem cargo é servidor público. Legal? Muito bem. Seguimos. Alternativa D. Se tratará de ato de improbidade que causa dano ao erário, podendo a responsabilidade se estender ao terceiro pela ação do servidor municipal. É isso? Resposta sim, é dano ao erário e pode chegar nesse terceiro. Olha o artigo 3º da Lei de Improbidade. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Então o servidor foi lá, mudou o cadastro da prefeitura, gerou um IPTU menor. O terceiro que tenha participado desse ato, se beneficiado desse ato, vai responder também por improbidade. Se ele não sabia de nada, lógico que não, né? Porque improbidade exige dolo e na modalidade de enriquecimento ilícito, pelo menos a culpa grave. Tranquilo? Alternativa E, o servidor municipal está sujeito à pena de ressarcimento integral do dano. Se houver, aí já está errado, né? Como se houver? Vai ter dano, porque vai ser lançado um valor menor de IPTU. Bom, vamos à penúltima questão. VUNESP 2019. Pedro é agente fiscal de rendas e, de maneira culposa, praticou conduta que causou prejuízo ao erário. A conduta realizada por Pedro, apesar de ser considerada infração funcional administrativa, não constitui crime ou improbidade. Então foi aquela ilegalidade, né, que não caracteriza improbidade. Lembra que eu falei? Que improbidade são as ilegalidades tipificadas, ilegalidades mais graves. Beleza? Então aqui foi uma infração, mas não caracterizou improbidade. A administração pública deseja ajuizar uma ação de reparação de danos em face de Pedro. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A pretensão da administração pública em face de Pedro é imprescritível. Tá certo isso? Não, eu já te falei nessa aula aqui. Imprescritível é a ação de ressarcimento, né? Quando houve dano ao erário na modalidade dolosa. Se for culposo, tem prazo sim, prazo de 5 anos, entendimento do STJ. Veja aqui comigo, ó, que é uma decisão até do Supremo de 2016. Ó. É prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Dito de outro modo, se o poder público sofrer um dano ao erário decorrente de um ilícito civil e desejar ser ressarcido, deverá ajuizar a ação no prazo prescricional previsto em lei. Legal? Ação de ressarcimento ao erário não tem prazo de prescrição, só se o dano ao erário foi causado na modalidade dolosa. Ok?
Alternativa B, a administração pública deve ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro no prazo de 10 anos. Errado. O STJ em 2012 pacificando essa questão. O prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme previsto no Decreto 20.910, e não de 3 anos, regra do Código Civil, por se tratar de norma especial, que prevalece sobre a geral. Ok? Então a administração tem 5 anos para entrar com a ação, contra o servidor para o ressarcimento do dano ao erário causado na modalidade culposa. Aí nós temos, a pretensão da administração pública em face de Pedro prescreve no prazo de 5 anos. Opa, então aí eu achei a nossa resposta, Alternativa C. Alternativa D, os agentes públicos somente podem ser responsabilizados pela reparação dos danos causados com dolo, você já sabe que não, que a culpa grave é suficiente. E por fim, a Fazenda Pública tem o prazo de 3 anos para entrar com a ação de reparação, não. O prazo, segundo o STJ, é de 5 anos. Por fim, a última questão da nossa aula. VUNESP 2019. Aquele que representa por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, sabendo inocente o representado, mesmo sem dar causa à instauração de qualquer procedimento, pratica crime. Tem crime nesse caso? A improbidade não é crime. Mas você prestar uma comunicação de que está potencialmente ocorrendo uma improbidade, quando você sabe que não está ocorrendo, seria uma falsa comunicação de improbidade, aí sim nós temos crime, na própria lei de improbidade. Então a lei de improbidade tem um crime, mas não criminaliza a improbidade, sim criminaliza quem faz a máquina funcionar por conta de uma falsa comunicação de improbidade. É um análogo àquele crime que tem no Código Penal, da falsa comunicação de crime. Legal? Vamos ver aqui como está no 8429. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Aí tem uma pena de detenção de 6 a 10 meses e multa. E o parágrafo único diz que, além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado, Então, pratica um crime? Sim. Pratica um crime que está onde? Na lei de improbidade, como eu acabei de mostrar para você. Vamos ver as alternativas? Olha lá. Pratica um crime específico previsto na lei de improbidade, que tem pena de detenção de 6 a 10 meses e multa. É isso. Volta aqui. Olha lá. Pena de detenção de 6 a 10 meses e multa. Você fala, nossa, professor, mas eu tinha que saber, Essa pena não, porque olha as outras alternativas. Aqui é a nossa resposta, Olha as outras alternativas. Denunciação caluniosa do Código Penal, falso testemunho do Código Penal, comunicação falsa de crime no Código Penal e fraude processual do Código Penal. Então você não precisava saber, não tinha necessidade de você saber a penalidade. Você tinha que saber apenas que a lei de improbidade tem um crime de falsa comunicação de improbidade. Beleza? Bom, a gente termina essa aula aqui, espero que tenha sido muito útil para você não errar nunca mais nenhuma questão de improbidade. Legal? Eu de novo te lembro que nós temos um curso especial, gravado pelo professor Evandro, sobre o regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Além disso, nós teremos nesse final de semana o nosso simulado e já lançaremos um curso pelo Zoom, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Legal? Eu desejo para você bons estudos e te convido amanhã para assistir um outro evento aqui também de resolução de questões de legislação aplicáveis à prova do TCM. Um abraço para você e até mais.